Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje trazendo o tema de ferragens e acessórios de fixação. Estaremos sobre os processos de pintura para móveis de maneira bem simplificada. Então nós temos os vernizes, pode ser acetinado, pode ser fosco, pode ser semibrilho, pode ser brilhante. Depois nós temos a categoria dos tingidores, depois nós temos a categoria dos fundos, Fundos de acabamento são aqueles que você aplica antes de receber a pintura para que a pintura tenha maior aderência. E depois, na categoria das tintas, nós falaremos sobre as nitrocelulósicas, as NCs, mais conhecidas também como lacas, e comentaremos um pouco também sobre as poliuretânicas, as famosas PUs, também conhecidas como gofrato. Então, começando com os tingidores, na realidade são corantes que podem ser solúveis em água ou mesmo em solvente, que têm a finalidade de promover a alteração da tonalidade de uma madeira mais clara para outra mais escura e também aplicamos no MDF cru. Então é recomendado que esses tingidores sejam aplicados diretamente na madeira, ou mesmo no MDF. E esta mistura se faz ao verniz junto ao selador em proporções que não ultrapassem a 7%. Na realidade, o selador tem a função de fazer com que a madeira tenha seus poros fechados com o selador e desta forma, quando da aplicação da tinta, os poros já uma vez fechados, pelo efeito do selador, economize mais tinta, porque ela não vai ficar tão impregnada, não vai absorver tanto o material final de acabamento. Então vejam que nós temos aqui várias tonalidades que simulam cores do carvalho, do castanho, do cedro, do tabaco, do vermelho, do jatobá, do jacarandá, do ipê, da embuia, da cerejeira, do morgue, da nogueira, da peroba, do pinhão, da sucupira, do vinho e do betume. Então, qual que seria o objetivo de aplicar um tingidor? É fazer com que uma madeira clara possa assumir uma tonalidade de madeiras claras, passando pelos tons intermediários até uma madeira escura, como por exemplo o preto, que seria a mais escura possível. Outra aplicação, você tem um móvel antigo, quer recuperar e está com uma parte danificada, mas já não existe mais aquela madeira original. Então a solução é utilizar uma madeira maciça ou mesmo uma madeira, um MDF ou então um compensado que tenha sido revestido com uma lâmina natural que se assemelhe nos veios à madeira original, e depois com a aplicação dos tingidores você vai fazendo a mistura, colocando mais ou menos pigmento até que ele atinja a tonalidade da madeira original, e dessa forma você consiga fazer a recuperação. Agora, sobre as tintas, a primeira que nós falaremos são as nitrocelulósicas, as NCs. Então são produtos de secagem muito rápida, tem muito boa cobertura e proporciona acabamento fosco, semifosco, semibrilho e brilhante. Elas são conhecidas também como lacas e são extremamente frágeis, por isso que elas devem ser usadas só em ambientes internos e naqueles móveis que não tem muita manipulação aqui. E para que ela seja aplicada, você tem que utilizar aqui o primer nitrocelulósico ou então o primer PU. Fica muito interessante, mas tem que tomar cuidado porque ela é extremamente frágil, principalmente a materiais abrasivos. E agora as tintas poliuretânicas, as PUs, também conhecidas como gofrato, elas podem se apresentar na forma de vernizes e mesmo na forma de tintas, que tem uma padronagem muito grande de cores. E a característica marcante dela é que ela tem alta resistência química e física. Então ela pode ser aplicada em superfícies horizontais, por exemplo aqui num tampo de mesa, num tampo de um balcão, no tampo de um rack.
que você vai conseguir uma boa resistência física aí. Então aqui um móvel lúdico, né, infantil, são difíceis de elaborar, né, tem que ser executada por um profissional, né, de muita experiência para que o resultado fique bom, e é um trabalho, né, e que fica um valor bem oneroso. Mas em situações que você tem móveis especiais com formas orgânicas, a única opção que tem de acabamento, né, seria a tinta PU. Então vejam que esses acabamentos aqui arredondados não tem como você utilizar padrões madeirados e depois aplicar fita de borda para fazer, né, o acabamento da borda. É impossível fazer com fita. Então a única solução é através das tintas. E agora então passemos para efetivamente, né, os acessórios e sistemas de fixação para montagem de móveis. Então o primeiro que a gente vai trabalhar é com a respiga. Então respiga, o que é? É um rebaixo que nós fazemos em travessas, feito numa máquina chamada respigadeira, e depois na outra peça que vai se unir a ela, a gente tem um rebaixo para comportar essa respiga aqui. A gente faz a união delas através de cola. Então você tem respiga mais o furo, esse furo aqui da sede, mais a cola. Então aqui nesse pé de cadeira, esse encosto, e no pé aqui, o sistema de junção foi toda com respiga. Então você tem respiga aqui, 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 em todas as extremidades, né? Essas que estão desmontadas e essas que já foram montadas aqui. Então após a aplicação da cola, você utiliza umas ferramentas chamadas, né, sargentos ou grampos para poder fazer a fixação dela depois que está colada, né, manter numa posição fixa, e após o tempo de cura ela já fica totalmente resistente, né, podendo ser utilizada sem nenhum risco, e o resultado do acabamento é muito limpo, porque não tem nenhum prego, não tem nenhum parafuso aparente. E já na outra categoria, não tão resistente como a respiga, ela é aplicada em móveis que não sofrerão grandes esforços, né? Por exemplo, como aqui uma mesinha de centro, um aparador. Então vejam que você tem aqui 4 pés, no caso dessa mesinha de centro aqui, você tem 4 pés, né? Você tem aqui furos dos dois lados, e aqui nas travessas todas também você tem os mesmos 2 furos iguais a esse. E para unir essas peças nós temos a cavilha. Então a cavilha é um cilindro de madeira todo ranhurado, né, para facilitar a adesão da cola, e tem nas medidas de 3 milímetros, 5 milímetros, né, 8 milímetros, 10 milímetros, e geralmente nos comprimentos de 3 centímetros, embora existam as mais longas. E então você aplica a cola nos 2 furos, também na cavilha, faz a introdução aqui, você usa um martelo, né, de borracha para poder, ou então de plástico, para você introduzir aqui esta cavilha na madeira. Então vai ficar metade fica aqui no pé, e a outra metade fica aqui na travessa, e depois segura esse conjunto todo após toda a montagem aqui com um grampo, e após o período de cura esse aqui fica totalmente unido, né, sem nenhum prego aparente, sem nenhum parafuso aparente, e a montagem é definitiva. Se você precisar depois desmontar, é impossível, só destruindo, ok? Então você vai utilizar aqui a cavilha de madeira, né, mais o furo e mais a cola. E alternativamente as cavilhas com colas, para que você tenha uma produtividade um pouco maior em móveis populares, você pode utilizar essa cavilha plástica aqui. Então é o mesmo conceito da outra, só que ela tem 2 dimensões diferentes. Ela tem uma dimensão menor aqui, um rosqueado de madeira menor, que vai, por exemplo, entrar aqui, tem, né, os furos. Você vai bater também aqui com um martelo de borracha ou de madeira, chamado macetes, ou então pode ser de nylon, e você vai fazer a introdução dessas cavilhas plásticas aqui. Então vai ficar só essa parte para fora, essa parte mais fina fica toda introduzida aqui no furo, e esta menor aqui vai ficar fora, que vai servir para poder montar a frente da gaveta aqui. Então desta maneira você tem aqui a cavilha de plástico mais furo. Desta forma a montagem é muito mais rápida, que você não precisa usar a cola, e já fica pronto na hora. Só que também é uma montagem definitiva, e você usa mais para esses móveis populares, esses móveis industrializados, né?
E a forma mais antiga e tradicional de união é através dos parafusos, nos mais variados comprimentos e diâmetros, né, com roscas totais, roscas parciais, de estrias, hoje modernamente, né, estriadas, e temos também outros parafusos estruturais. Você vai utilizar aqui uma cabeça um pouquinho diferente dessa, essa aqui é cônica, né? E aqui é uma cabeça chata, plana, e você tem aqui, para poder fazer o acionamento do parafuso, você tem um rasgo, uma cavidade, né? Uma cavidade pode ser semelhante a essa aqui que nós vimos, mas em outras a gente tem essa cavidade aqui, tem um sextavado, você usa uma chavinha L para poder fazer a fixação no móvel. Depois, para dar acabamento aqui, você tem uma tampinha. Então tem aqui, nesse caso aqui, você usa tampinha 13, aqui tampinha 17, e aqui já é escariado, né? Esses daqui não permite acabamento, mas esses daqui que ficam por fora do móvel, por exemplo, juntar a lateral, o pé de uma mesa com o tampo. Então você utilizaria isso daqui. Aí, para esconder externamente este parafuso, você tem uma tampinha da mesma cor do padrão madeirado para dar o acabamento final. E aqui nós temos o sistema Minifix, né? Um sistema bem mais limpo, quando você tem que fazer várias desmontagens, principalmente utilizado para móveis seriados ou aqueles que têm que ser montados na casa do cliente, né? Você pode, por exemplo, fazer um guarda-roupa, você aplica esse sistema todo e depois você vai fazer a montagem na casa do cliente. É um eixo, esse eixo aqui metálico, né? Bicromatizado, ele tem uma rosca deste lado aqui, então essa rosca entra por aqui, entra neste furo na lateral do móvel. Aqui não apareceu, mas tem uma estria para você poder utilizar uma chave. E depois na prateleira, né, na prateleira ou no tampo ou na base do móvel, você faz um outro furo para entrar este cilindro aqui. Este cilindro tem uma espécie de parafuso aqui que, ao girar, vai travar aqui neste parafuso. Então, como é que funciona? Você coloca essa rosca aqui, vai ficar, né, só esse pedacinho aqui para fora. Depois você faz a montagem desse cilindro com esse parafuso interno aqui nessa cavidade. E aí você desce essa peça, ela vai ficar só essa peça fora. Tá vendo que tem um rasgo aqui, ela vai entrar nesse rasgo. Depois você vem, gira esta parte aqui e você vai fazer a fixação da prateleira, né, ou do teto ou da base na lateral ou no montante do móvel. E a gente tem isso daqui também quando você vai utilizar, por exemplo, prateleiras que tenha dos dois lados, elas têm que ser alinhadas. Então, se você for utilizar o alinhamento mais desta forma aqui, vai ficar, né, vai pegar aqui uns 7 milímetros desse lado e uns 7 milímetros do outro dessa rosca. Vai ficar muito frágil. Então você utiliza esse eixinho aqui, esse minifix longo, né? Então você fura e vaza a lateral toda e uma parte vai ficar desse lado e outra parte vai ficar do outro. Desta forma que você tem mais resistência. Então aqui está o pino. E tem esse anel elástico aqui para servir de limitador, né? A hora que você empurra aqui, esse anel elástico vai pegar aqui, que é este, e vai deixar essas partes para fora. Então vejam que essa parte para fora aqui é 24 e aqui também. Então fica bem limpa, né, a montagem. Então utilizado mais em móveis industriais, mas os marceneiros também utilizam muito isso daqui. E aqui agora esse sistema Minifix que nós vimos lá atrás para mostrar como que ele é feito. Então vejam só, você tem aqui uma lateral de um móvel e aqui você tem uma base. Aqui tem os rasgos, né, depois para receber aquele fundo, como se fosse uma gaveta. Ou pode mesmo até ser numa gaveta. Então você tem 3 furos aqui. Nesses furos a gente vai colocar 2 cavilhas. Essas cavilhas não são colocadas com cola, é só para poder guiar o móvel, né? Então depois você faz a montagem aqui. Já roscou este pino aqui. Então depois que você vai usar o martelo, sem cola você vai fixar esta cavilha aqui e vai fixar essa cavilha aqui e vai roscar esta peça aqui. Então vai ficar o que? Vai ficar, né, só metade da cavilha para fora, vai ficar só essa parte aqui, porque essa aqui está roscada, e a outra metade. E aí a cavilha, a hora que você junta essa peça, ela vai ficar, tem a função de alinhamento, e esta cabecinha aqui vai ficar aqui lá no furo.
E quando você coloca essa porca aqui no fundo e você gira esta peça, ela faz a fixação. Então vejamos uma mini animação do outro lado aqui. Então aquilo que eu falei com vocês, né? Esta peça você poderia ter deixado lá ou ter deixado aqui. Isso aqui já está montado. Então a hora que você vai fazer a montagem, esta cavilha aqui, esta cavilha que ficou para fora vai se acoplar aqui. Então vai fazer o perfeito alinhamento. Depois você vem com essa porca cilíndrica e coloca ela para cá. Então vamos ver aqui, ó. No final você coloca ela para cá. Então colocamos ela para cá. Agora para fixar, vejam que você tem aqui uma setinha e agora você vai colocar a chave, vai girar isso aqui para cá e ao fazer isso, olha lá, tá vendo? Olha lá. Olha só. Vou voltar aqui, né? Então aí, feito isto, aí ela fechou. Se precisar soltar o móvel, né? Você gira, coloca a chave, gira isso aqui para cá, aí pode puxar ou a lateral a base que ela vai estar solta e dessa forma você consegue fazer a desmontagem de maneira limpa e muito rápida, né? E agora esse dispositivo aqui trapézio tem a mesma função do outro, mas já tem um acabamento, né, não tão nobre, mais indicado para móveis comerciais ou móveis populares, onde a estética aí não é o que vai imperar naquele móvel. Então você tem da mesma forma, você tem aqui as duas cavilhas, você tem os dois furos, você tem esse outro furo central aqui. Você vai introduzir este dispositivo trapézio aqui, então esse aqui vai ficar todo externo, né, enquanto que no outro era plano, e depois você vai fixar com o parafuso. Então vejamos aqui. Olha lá, você colocou aqui as duas cavilhas, elas vão servir de guia quando você colocar aqui, então vai unir perfeitamente, né, a lateral ou o montante aqui à base. O dispositivo trapézio já está aqui, então ele foi colocado aqui, né, usando o martelo para bater aqui na sua rosca. E depois você vai colocar o parafuso aqui, ó. Depois você vem, olha lá, montou aqui, coloca o parafuso, já tem um pré-furo lá, fixa aqui e vai executar a união das duas peças aí. Aí, fechou o parafuso, uniu. E agora nós temos o mesmo sistema, mas a gente vai utilizar o parafuso estrutural e a porca cilíndrica. Então funciona da mesma forma do que o outro, só que a diferença é que na lateral fica né, aparecendo aqui o parafuso. Então, dependendo, né, do tipo de móvel, você pode aplicar isso aqui. Essa porca cilíndrica é igual àquela que vocês já conhecem, utilizada, né, para fazer a união das camas. Então, funciona da mesma forma. Olha lá. A gente tem aqui as duas cavilhas, já estão aqui. Elas vão se encaixar aqui nos furos, que também tem na lateral. E aí você vem com o parafuso, a porca já está inserida lá, o parafuso vai ultrapassar essa peça, vai vir aqui na rosca, então você tem que deixar alinhado, né? Aqui, este rasgo, para poder alinhar com o parafuso e poder fazer a fixação aí. Fez a fixação. E agora vamos falar de um sistema um pouco mais nobre, né? Que sistemas de fixação para prateleiras e painéis e em estantes. Então veja o que nós temos aqui. Esta peça, ela pode ser de metálica, né? Bicromatizada, então ela fica com um tom meio prateado. E tem também aqui esses parafusinhos especiais, que tem um eixinho aqui na realidade. A montagem dela é assim, né? E aqui dentro também tem um sistema de giro. Quando você coloca a chave aqui, você vai girar e ela vai, o pescocinho vai encaixar aqui e vai fazer a trava. Então tem de metal e tem de plástico aqui nas cores dos padrões madeirados. Então não é branco, não é bege, marrom, preto. O preto não está aqui, mas tem também. Então vejam só, aqui já foi colocado, né, esse sistema aqui, esse Rafix foi colocado aqui. Esse aqui foi de plástico, já foi montado aqui. Aqui tem os dois furos. Nesses dois furos vão receber esses parafusos aqui. Então isso aqui vai ficar dentro da madeira, vai ficar só esse pedacinho aqui, só esse pescocinho aqui. Então a hora que você tem os dois pescocinhos aqui, isso aqui já foi montado, você baixa a peça, então o pescocinho, né, vai encaixar aqui. Depois deste lado aqui você coloca uma chave de fenda, vai girar
e ele vai abraçar aqui esta parte do eixinho desta forma, fazendo a fixação. Para soltar a mesma coisa, você coloca o parafuso aqui, gira no sentido contrário, né? Esta peça aqui solta, ou seja, ela volta na sua posição original, e aí você pode puxar a prateleira para cima. E aqui nesta bucha americana, um outro sistema, quando principalmente você tem que fazer constantes desmontagens dos móveis, né? A madeira, mesmo a maciça, ou mesmo se for um MDF, ou um aglomerado, ou um MDP, ela não resiste a constantes montagens, você vai afrouxando e a rosca perde a eficiência. Então você pode utilizar esse sistema aqui. Então, esse sistema aqui é de bucha. Primeiro você faz um furo e vai roscar esta peça aqui na madeira, e ela vai ficar com um furo interno. No furo interno, depois você pode colocar qualquer parafuso, como se estivesse fazendo a fixação metal-metal. Parafuso, né? No parafuso metálico, e aqui também o parafuso. E tem também elas plásticas. Então ela tem geralmente, né, 8 milímetros aqui e 8 de comprimento. E você pode conseguir fazer a montagem inúmeras vezes, né, sem danificar a rosca, porque ela é metálica e aço com aço, ou metal, né? E agora falemos um pouquinho sobre as dobradiças, os tipos de dobradiças, né? Então, elas podem ser comuns, né? De fechamento sob pressão com mola, né? De fechamento suave com amortecedor, né? Tipo slat wall. Então as dobradiças, elas têm essas partes aqui, mais conhecidas aqui é o caneco, né? Que tem aqui essa cavidade aqui, e aqui tem o calço, que os montadores nós chamam essa parte aqui de aviãozinho. E esse aqui é o calço comum com mola. Então o fechamento se dá por mola, né? No final do fechamento da porta, a mola atua. E aqui é com o amortecedor, tem um amortecedor aqui deste lado, e você fecha a porta, ela suavemente, né, vai fazendo o fechamento até o fechamento total. Então isso aqui é também bem utilizado, é um valor bem mais alto do que essa, mas hoje já bastante comum, né, nas marcenarias, quando você tem um móvel melhor. E essa daqui ainda você tem uma tampinha, a tampinha fica aqui em cima para dar esse acabamento final e melhorar o efeito estético, né? Nós temos dobradiças de 3 tipos, independentemente do fabricante. Você tem a dobradiça reta, que é essa daqui. Então, a reta, né, é quando, ao fechar a porta ela bascula quase que 100% aqui do painel. Então, ela fecha, a hora que ela fecha, ela ocupa essa área toda aqui. Então, a dobradiça reta por conta dessa parte aqui. Já a curva é ideal quando você tem uma porta e um painel, que você vai ter um painel do lado, uma porta do lado esquerdo e outra porta do lado direito. Então, se acontecer isso aqui com 2 portas, né, você não consegue fechar. Então, aí você não pode usar essa dobradiça aqui, você tem que usar esta, porque a hora que a porta fechar, a gente já viu lá recobrimento, né? Então o painel aqui tem, por exemplo, 1,5 cm, e a hora que essa porta fechar, ela vai sobrepor aqui meio centímetro. Quando a porta direita, caso haja, né, também vai se fechar, ela vai recobrir mais meio. Então você tem aqui 1,5, você recobriu o meio da porta esquerda, mais meio da porta direita, ainda sobrou meio aqui no centro, né, para poder comportar as 2 portas. Então ela tem essa curva aqui. E esta outra super curva, ou geralmente eles também chamam de alta, é quando você tem a porta que vai se fechar dentro do nicho. Então ela fica totalmente dentro da cavidade. E aí você vê, né, a caixa, o limite da caixa por fora. Então são esses 3 tipos aqui: reta, curva e super curva. Então aqui a gente vê uma simulação, né? Ela é externa, mas obviamente aqui ela foi usada a reta, né, porque ela cobriu quase toda. Aqui aquela interna com o calço, né, o calço bem alto, aquela dobradiça alta ou super curva, e aqui ela aberta e fechada. Então essa aqui é externa, a hora que você fechar ela rebate para cá e fica desta forma, e essa daqui interna, quando você fechar ela vai ficar assim. Então você vê aqui
os montantes. Essa aqui tem uma desvantagem, né, de o ajuste ter que ser muito mais preciso, e qualquer alteraçãozinha da dobradiça aqui, ela vai começar a raspar em alguma parte da caixa aqui. Então, razão pela qual essa aqui é a mais utilizada. E aqui a gente vê uma outra dobradiça especial para portas que se abrem em ângulos, né, maiores do que 90 graus, maiores do que as comuns. Então vejam, por exemplo, aqui a aplicação em um armário de canto, que você vai abrir a porta e ela tem que, né, recuar muito além dos 90 graus. Então você pode utilizar essa dobradiça aqui. Então vejam a aplicação dela aqui, tá vendo? Ela dobra quase que totalmente aqui para você ter acesso a outra parte do móvel. E agora falemos um pouco sobre as corrediças, né, que vocês já conhecem muito bem. Então nós temos a corrediça comum. A corrediça comum é a corrediça utilizada com esse dispositivo aqui. Se você for montar uma gaveta com esse dispositivo, ela vai ficar 1/4 fechada e 3/4, né, abertas, porque ela não pode abrir toda, senão ela cai. Já diferente da próxima que a gente vai ver. Então elas têm várias cores, né, tem branco, galvanizada, né? E você utiliza isso daqui em móveis, né, de baixo valor agregado, que hoje quase ninguém utiliza isso aqui mais, devido ao preço que foi extremamente reduzido, né, para as outras corrediças melhores. Então aqui é um esquema de montagem. Você coloca esta parte aqui, né, vai ficar debaixo da gaveta. Essa aqui, ó, ela vem para cá, essa corrediça aqui, né, só que está do outro lado. Ela vem para cá e entra por debaixo da gaveta aqui. E aqui na lateral do móvel, né, você coloca essa outra peça aqui, ó, tá? E esta medida aqui tem em torno, né, de 12,5 mm, 12,7. Para você saber qual que é o tamanho externo, né, da caixa de uma gaveta para montar em um nicho, imaginemos que você tem aqui 50 centímetros. Para você ter uma gaveta que se encaixe aqui, ainda sobra espaço, né, para as corrediças, ela tem que ficar com 50 menos 25. Então ela vai ficar com, né, 47,5. 25 aqui é 25 milímetros, então seria 2,5 cm. E aqui a gente mostra um detalhe, né? Aqui um detalhe da lateral e aqui já da gaveta. Então essa distância aqui, né, vai ser a distância do nicho menos 2,5 cm. E o mínimo que você pode deixar aqui em relação à parte superior da gaveta é 17 milímetros para poder desmontar a gaveta. E essas corrediças, elas variam do comprimento de 250 milímetros e vai variando de 50 em 50 até 550, ok? Com as medidas aí. E agora as corrediças telescópicas, né, tão utilizadas hoje. Ela tem a vantagem de, por ser telescópica, fazer com que a gaveta se projete totalmente, né, fora do nicho aqui. Então ela está totalmente projetada fora do nicho, também com a mesma espessura da outra, né? 12,7 ou 1,27 centímetros. Então você tem esta parte aqui fica na lateral do móvel e essa outra parte aqui fica na lateral da gaveta. Isso aqui só tem um inconveniente, né? Qual que é o inconveniente? Você tem que tomar muito cuidado. Se você faz, por exemplo, aplica esse tipo aqui em um criado, tendo ou não rodízio, você não pode abrir as gavetas todas ao mesmo tempo, porque dependendo do que tem na gaveta, se elas estiverem comportando algum material pesado, se você abrir totalmente aqui umas 2 gavetas, ela vai, né, vir toda para frente aqui. Então tem que ter muito cuidado na hora de abrir. Então elas têm a altura aqui de mais ou menos 4,6 centímetros e a largura aqui de 1,7, né? 1,27. E aqui são os parafusos, né, que você vai utilizar para poder fixar. E o cálculo é o mesmo, né? O cálculo para a montagem é o mesmo desse daqui. Você pega o nicho, diminui, né, 25 milímetros, ou seja, 2,5 cm, e vai saber a medida da caixa da gaveta. E tem essa corrediça aqui, oculta ou invisível, e tem um efeito estético muito bom. Quando você abre a gaveta, você não vê nada na lateral, ela fica totalmente oculta, mas ela tem o inconveniente de diminuir um pouquinho o espaço, a profundidade da gaveta, uma vez que ela fica debaixo do fundo.
Mas se você tiver espaço, é uma solução muito boa. Então está aqui como que ela funciona. E essa distância aqui tem que ter, essa distância aqui é 6 milímetros, ou seja, está 0,6 centímetros aqui da borda do móvel, né? E aqui é a montagem dela. E agora aqui, pessoal, tem como se fosse uma breve revisão, né, daqueles sistemas de portas deslizantes que nós já vimos quando a gente tratou de armários com portas deslizantes. Então a gente já esgotou bem o assunto. Então aqui fala sobre, né, os vários tipos, com a porta interna no vão, né? Aí o acabamento fica muito bom. Você pode ter trilho aqui embutido, ou pode ter trilho, né, sobreposto, né? Tem os sistemas de porta externa ao vão, que são ferragens mais caras. Então nesse caso aqui você tem que fazer um rebaixo do teto e um recuo do sócolo, né, para que você possa montar aqui esse tipo de ferragem. É bem mais caro do que o comum, né, para a porta interna. O efeito visual é muito bom, tá vendo? Quando você fecha toda, você não vê absolutamente nenhuma estrutura de caixa aqui, mas é um valor bem mais caro. Enquanto o kit do comum de porta fechada internamente a caixa custa aí uns 65, 70 reais por porta, esse daqui, né, vai variar de 600, 700 reais por porta. Então, mas o acabamento é outro, né? Então, móvel de maior valor agregado. Essa daqui volta o sistema interno, que a gente tem aqui o trilho sobreposto, que a gente já viu, e o trilho lá em cima, as guias lá em cima. Aí, o trilho sobreposto, né? Fica aqui embaixo e lá em cima. Então o trilho pode ser mais simplificado dependendo do peso que o móvel vai suportar. Você muda também o trilho. Então, esse daqui são aquelas portas com o trilho, né, frontal, que a gente viu, o mecanismo, né, de deslizamento fica aqui em cima, por isso que a porta é um pouquinho maior que o vão. Aplica muito isso aqui quando você utiliza porta, né, laqueada, então com o fundo com uma película adesiva, o acabamento é muito bom, mas o custo só se justifica quando o projeto todo tem um alto valor agregado, né? E esse aqui que é o mais caro, sistemas coplanares. Então vejam que ele gasta desse ponto até aqui em cima, né, só 10 centímetros. Então o armário vai perder aqui uns 11, 12 centímetros em cima e mais, né, no mínimo 6, 7 centímetros embaixo aqui. E ainda você tem que reforçar, dobrar a espessura do teto para comportar o peso dessa ferragem aqui. Então, como que ele funciona? Quando você puxa isso daqui para cá, ela vai ficar totalmente alinhada. Não é sobreposto como nós vimos no outro, né? É igual porta de van. Quando você fecha a porta de van, ela fica alinhada. Quando você abre, ela, né, se sobrepõe à carroceria da van. Então, razão pela qual esse sistema aqui é muito caro, né? A hora que você fecha aqui, isso aqui fica alinhado, não fica nada saliente, fica tudo faceando aqui. E aqui vai, né, mostrar quando você tem portas sanfonadas, né, tipo camarão. Às vezes você tem uma situação que você não tem um espaço para a porta abrir inteira. Então você pode dividir a porta em algumas folhas e desta maneira elas vão se movimentando, né? Tipo uma sanfona mesmo, uma vai ficando sobre a outra. Aqui tem duas, mas você pode colocar até duas ou mais. E aqui mostra o sistema, né, de dobradiças aqui. Então você tem um trilho, você tem uma guia embaixo e um trilho em cima, ela vai recuando aqui, ó. Então olha a aplicação. Então não tem, por exemplo, muito espaço para abrir ela inteira. E geralmente, né, quando você coloca, tem um quarto pequeno padrão de 2,80 aqui, você coloca uma cama, vai sobrar 60, 70 centímetros aqui. E às vezes você não quer, né, se a porta tiver, por exemplo, 50, 55, vai sobrar pouco espaço. Aí você pode utilizar esse sistema aqui, ó, tanto para as portas do armário quanto para essas portas aqui dessa parte superior do móvel. E também você pode utilizar isso aqui em cozinhas, né? E esta outra ferragem aqui para a porta embutir. Então, quando você não quer que a porta fique aberta,
você abre a porta e depois com uma outra ferragem você empurra nesse sentido aqui. Ela vai ficar totalmente oculta, né? Então é um sistema de corrediça aqui, né, muito parecido com o sistema de corrediça telescópica, e a diferença fica aqui nesta parte aqui para poder comportar a porta, né? E agora, só para comentar mesmo, em cozinhas de alto valor agregado, você tem um sistema elétrico para abertura de gavetas. Então, com controle remoto, né, as gavetas abrem ou se fecham de maneira automática e suave. Caso falte energia, né, elas podem ser acionadas manualmente. Então também só se justifica quando a cozinha tem alto valor agregado, porque esse sistema é todo importado e bem oneroso. Bom, para aproveitamento de armários que estão em canto, né, geralmente a 90 graus, para você aproveitar bem o canto, você pode usar esses tipos de ferragem aqui. Você tem uma coluna, e daí você tem uma ou mais prateleiras e elas giram aqui. Desta forma você não precisa colocar a cabeça lá no fundo, né? Você vai girando esta peça aqui, então o que está oculto, né, lá mais na parte de difícil acesso do armário, vem até a sua frente aqui. Você pode manusear os materiais, os itens que estão armazenados aí de forma bem tranquila. E aqui a gente vê um esquema. Então, se você girar aqui, né, aqui é a porta, você pode pegar qualquer material aqui, a hora que você girar, né, esta parte aqui vai chegando até esta área de acesso. Com isso você vai ter tranquilidade para, né, buscar os materiais que estão armazenados aí. E a porta aqui com aquela dobradiça que eu mostrei para vocês, tá vendo? Que ela fecha um pouquinho mais dentro de 90 graus. E aqui outros sistemas, né, é uma variação do anterior, agora utilizando, olha lá, a torre fica aqui, esta parte toda aramada. Então aqui a gente tinha 2 andares e aqui a gente já tem 3 andares aqui para colocar panelas com uma estrutura toda aramada. Você tem um eixo aqui, a hora que isso aqui é preso na porta, né? Tá vendo? A hora que você fecha a porta, isso aqui vai todo lá para trás. A hora que você abre a porta, ela vem junto. Então é muito versátil, mas são ferragens caras. E aqui é o esquema dela, né? Ela fica presa na porta, a hora que você fecha a porta, esse conjunto vai sendo todo levado para lá. E aí você consegue acessar facilmente essa região aqui. E tem também, você pode até ter um móvel redondo aqui, né? De difícil execução, mas é possível. E aqui o mesmo esquema. Olha lá, você faz a fixação na porta, aí você tem que tomar muito cuidado com o que você vai colocar aqui, né? Porque vai sobrecarregar um pouquinho a porta. Então aqui para coisas leves, na hora que você fecha a porta, ela vai junto. Você poderia colocar outro aqui. Então aqui você tem as dimensões mínimas dos nichos para que você consiga montar essa estrutura, né? Então a largura tem que ser no mínimo de 760 milímetros, ou seja, 75 centímetros, a profundidade no mínimo 42. E esse sistema aqui também é bem interessante, já mesmo nesse sistema, mas é quadrado. Então vocês viram que aquele primeiro era redondo. Então quando é redondo você perde um pouco a área de armazenagem. Esse daqui não, ele é retangular. Então ele ocupa 100%, quase que 100%, aproveita, né, 100% do espaço. Então a hora que você abre a gaveta, o que estava na frente vem para cá e o que estava lá atrás, né, vem para frente aqui. Desta forma você consegue acessar. Quando você abriu esta parte e essa outra de trás aqui, se você continuar abrindo, né, isso aqui vai ficar totalmente para fora e isso aqui vai ficar na região da porta. Quando você fecha, você vai fechando a porta aqui, isso aqui ocupa essa região e esta parte aqui vem para cá. E aí você consegue aproveitar totalmente, tá vendo? Isso daqui, quando estava fechado, ela estava escondida aqui atrás. Quando você abriu, ela saiu daqui e veio para cá. E essa parte da frente aqui você já tem acesso. Então fica com um aproveitamento, né, do espaço quase que total.
Aqui, né, outro esquema parecido, então vocês vejam que as formas dos fabricantes, né, são várias, mas todas com o mesmo conceito. É um eixo e pode ser abertura por porta, ou então você pode, né, puxar isso daqui, a estrutura que ela se projeta para fora. E mais sistemas aqui, para guardar pratos, então você pega, vira isso aqui para cá e empurra ela para lá, né? Guardar pratos, xícaras, é bem útil em um canto que normalmente ficaria guardado com itens que você pouco utilizaria. Então você passa a aproveitar bem utilizando essas ferragens aqui. E agora falamos um pouquinho sobre sistemas de coluna, né? Quando a gente consegue ter um armário tipo, né, dispensa para guardar vários itens. Então geralmente são colunas mais estreitas, aí você tem você tem uma corrediça no teto e você tem outra corrediça na base. E o acesso, né, se faz pela lateral. Então tem um puxador aqui, você puxa, ele vem para fora e aí você tem uma estrutura aramada aqui. Poderia ser também com porta, mas como ficaria muito estreito, né, você pode usar esse estilo aqui, que a vantagem é que tudo que está lá no fundo, né, se projeta para fora aqui, facilitando, né, o acesso. Então fica bem tranquilo aqui. E agora um pouquinho de fechos, né, esses fechos toque não são tão utilizados mais, mas vocês podem ver aí e saber como é que funciona. Então esse fecho toque magnético aqui, isso aqui fica preso, né, no corpo do armário e depois vai uma plaquinha metálica na porta, né, que aqui tem em cima, tem uma mola aqui. Quando está fechado, isso aqui está todo recuado para cá. Quando você abre a porta, esse ímã empurra a porta para frente e dessa forma você consegue abrir. Quando você vai fechar, né, o ímã encosta aqui, empurra a mola para trás e a porta fica fixada naquele ponto. Ou então é esse outro tipo aqui. Você tem na porta, você tem esta peça aqui, né, com esta sede, e este pininho está encaixado aqui. Quando você, né, puxa, ele vem para frente, e empurra a porta e você consegue abrir, tá vendo? E quando fecha, né? Quando chega nesse ponto aqui, você fecha, isso aqui vem todo lá para cima e empurra a porta para o fechamento final, ficando dessa forma aí. Então é o famoso tip-on, né? Você toca e a porta abre, tá vendo? Só com um toquezinho aqui. E nas gavetas também, né? Tocou na gaveta, ela se projeta para fora. Então é o sistema, né? Fecho-toque tip-on. E tem esta outra forma aqui que é igual aquela que nós vimos anteriormente, só muda um pouquinho a forma um pouquinho mais, o desenho mais bem resolvido, né? Então ele pode ser externo, desta forma, e embutido aqui. Então aqui você faz um furo e coloca, né, a peça por trás lá. E aquela plaquinha que eu falei para vocês aqui, que tem o ímã, né? E a gente tem, como a gente viu lá atrás, né, as dobradiças tip-on. Você bate na porta, dá um toquinho na porta, né, e automaticamente a dobradiça já empurra a porta para frente, facilitando a abertura dela. Então nessa situação você não precisa usar puxador, né? E aqui algumas dobradiças especiais, dobradiça para porta basculante. Então tá vendo? Você tem a lateral aqui, ela vai bascular aqui para cima, né? E geralmente é muito utilizado aqui para pias, né? Na parte superior da pia. Então você veja que você tem uma dobradiça comum até aqui, mas o corpo dela depois vira, enquanto na comum ela estaria alinhada com esta parte aqui, nesta ela gira 90 graus para acoplar aqui. E aí? E essas dobradiças não tem em Belo Horizonte, tem que comprar em São Paulo. Elas custam mais ou menos R$ 7, R$ 8 cada uma. E aqui outros sistemas para você articular portas basculantes, seja para armários aéreos, né? Então você tem o sistema de mola aqui, muito resistente, muito durável. Tem alguns que têm um acabamento até bem melhor do que esse daqui, mas são sistemas caros, né? E ocupa um espaço
do armário razoável aqui para poder comportar esse sistema de mola aqui. Ou então nós podemos fazer isto, né, através dos amortecedores, que a gente também conhece muito bem, os amortecedores. Então os amortecedores são muito funcionais, principalmente quando você tem armários aéreos, né, mas com 2, 3 setores mais altos. A hora que você abre a primeira porta, ela bascula toda e você tem acesso à parte de cima. Que não usando isso daqui, você teria que acessar a abertura e fechamento, né, de forma mais difícil, mais ao alto. E por aqui não, com essa porta articulada para 2 folhas, você consegue o acesso a todas as partes do armário com um toque só. Como mostra, você puxa aqui, ela vem para cá. Então você tem acesso, né, às 3 subdivisões do armário aqui com um único toque, né? E agora um pouquinho sobre portas e sobre os materiais. Quando você faz armários com portas de armário suspenso ou mesmo, né, portas maiores, você pode ter a estrutura das portas em alumínio com vários tipos de perfis, e o miolo, né, o acabamento aqui, você pode ter em vários materiais, por exemplo, né, vidro laqueado, vidro acidatado, vidro mini boreal. Esse material pode ser acrílico, né, pode ser metacrilato, né, pode ser com painel melamínico, né, pode ser com o próprio MDF, e pode ser também com a fórmica, né, revestido em fórmica. Então o vidro acidatado, vidro, né, com uma transparência pequena, né, bem se aproxima da opacidade fosca, e é muito parecido com o jateado, a textura. Ele tem a característica de não manchar, né, quando manuseado. E é produzido com essa aplicação através de um ácido especial sobre o vidro. Então ele não é com o jateamento que você faz após o processo de fabricação do vidro. E essa textura já é conseguida no próprio processo de fabricação do vidro, né? Aplicando esse ácido aqui, ele vai dar essa textura opaca nele. E esse mini boreal aqui também é um vidro, né, translúcido em uma ou em ambas as faces do vidro, e são texturas, né, que são impressas na superfície do vidro quando ainda quente. Então, no processo de fabricação, você vem depois com o vidro já plano, você vem com prensas, e elas vão imprimir, entre aspas, né, essa textura aqui no vidro. Pode ser de um lado só ou dos dois lados. E aqui o metacrilato, né, um polímero, né, um termoplástico da família dos acrílicos. Então é fácil de limpar, né, não mancha, né, nem impede sua coloração, e pode ser produzido na mesma cor de outras partes do ambiente, né, como gavetas, portas e até eletrodomésticos. E se aplica, então vai do transparente até as multicores aí da paleta. E para fechar as portas, você tem os mais variados tipos de perfis, né? Então aqui a gente vê vários tipos de perfis mais pesados, né, mais leves, mais clean, dependendo do desenho aí que você queira, tá vendo? Então você tem as padronagens aqui. Hoje, notadamente, você usa os puxadores mais slim, né, menos pesados, para dar uma aparência de leveza no móvel. Então você tem aí os vários tipos aí. Pode estar acoplado com puxador ou não, né? Olha só que interessante, muito clean, né? Muito leve a estrutura. Então olha aqui, foi o móvel, né, com gofrato, né, pintura extremamente resistente, com a aplicação do puxador bem leve. E ao final, já deixo para vocês aqui uma série de sites para que vocês possam consultar, onde vocês terão referências bem mais profundas, poderão baixar os catálogos, né, dos puxadores, das ferragens de maneira geral, das corrediças, né, e de outros acessórios, para que vocês fiquem bem informados. E é necessário que vocês tenham esses catálogos todos para poder depois mostrar
para o próprio cliente a sua preferência para agregar no seu móvel. Então você tem que entrar pelo menos aqui, saber o que é que tem para poder oferecer. Então, pessoal, encerramos por aqui. Até a próxima videoaula.